Oi, gente, eu sou a Brenda, menina de Jesus. Bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo eu vou falar um pouco do meu testemunho, vou falar um pouco da minha história. E antes de chegar no que aconteceu, eu vou me apresentar um pouquinho pra vocês, tá bom? Pra vocês me conhecerem um pouquinho de mim, quem eu sou. Eu me chamo Brenda Yasmin, tenho 21 anos, sou casada. Casei bem novinha, com 17 anos. Por enquanto é só eu e ele, só eu e meu esposo, não temos filhos. Eu nasci no berço cristão, eu sou da Adventista da Promessa. Sou de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. O meu sonho é ser veterinária, né, ser bióloga, ser qualquer coisa que envolva os animais. Eu sou completamente apaixonada pelos animais. Eu acho que deveria, assim, tipo, quem é a Brenda? A Brenda é apaixonada por Jesus, fala de Jesus pra todo mundo, é alegre e ama os animais, tá? Vocês podem dizer tudo de mim e também incluam que eu sou apaixonada pelos animais. Eu amo essa parte. Mas, enfim, essa sou eu, um pouquinho de mim. Eu me denominei Brenda Menina de Jesus por causa de João, o discípulo amado. Eu amo esse cara porque ele foi, sei lá, muito audacioso, acho que essa é a palavra, para se denominar o discípulo amado de Jesus. E eu também tenho audácia suficiente para dizer que eu sou a Brenda Menina de Jesus. Brenda, a menina dos olhos de Deus. E isso é muito importante para mim, porque me fez, depois de tudo que aconteceu, né, me fez lembrar quem eu sou em Cristo, lembrar quem eu me diagnostiquei em Deus. E essa informação de Brenda Menina de Jesus é super importante pra mim. Então, essa sou eu, a Brenda Menina de Jesus. Então vamos lá. Minha história começou no dia 18 de agosto de 2023. Era uma sexta-feira de manhã. E uma coisa que eu não falei antes, eu era líder do Ministério Jovem da minha igreja antes disso tudo, né, acontecer e tal. Eu era líder, então eu preparava os eventos da igreja, né, preparava os eventos ali pros jovens, os cultos que ia ter. E essa semana era a semana de preparação, porque eu ia fazer um evento pra eles, eu ia fazer um cineminha pra galera. Então, era uma semana de decidir os filmes, decidir as pessoas, né? A galera que ia e tal, pra sair pra comprar as coisas e tudo mais. Então, era uma semana de preparação para esse evento. Era uma sexta-feira, né? Como eu disse, de manhã. E assim, é uma informação bem importante. A gente era motoqueiro, acho que uns 4 anos, mais ou menos. Então, a gente era motoqueiro pra valer mesmo, porque a gente só tinha moto. Era moto daqui, era moto dali, ia comprar coisa e tal, viajar, era moto. Então nós éramos motoqueiros. E antes disso tudo, a gente sofreu um acidente uma vez só, juntos, uma vez só. Aí nessa sexta-feira, a gente tava na nossa rotina normal, a gente trabalhava juntos, percorria o mesmo caminho de sempre, da fazenda até Curitiba. Voltamos, nos arrumamos e fomos. Eu lembro que no meio do caminho eu tava pensando, eu sempre viajava assim na moto, porque era um momento que eu pensava nas minhas coisas, na minha vida, no meu futuro. E ali, quando chegou esse meio do trajeto, né, que foi onde nós nos envolvemos no acidente, eu tava pensando no evento que teria no dia seguinte. Então era sexta, no evento seria sábado, né, no dia seguinte. E aí eu tava pensando em algumas coisas, tava pensando em alguns detalhes sobre a pipoca, o refrigerante, quem ia, quem pagou. Então eu tava pensando nisso, tava viajando assim. E aí foi muito rápido. Eu confesso pra vocês que eu não sei exatamente, na minha versão, né? Não sei exatamente o que houve, mas foi uma coisa de louco, porque foi extremamente rápido. O que aconteceu foi que a gente tava tentando ir pro corredor, a gente tava atrás dos carros. E como qualquer motoca, vai pro corredor. A gente tava tentando fazer isso, só que vinha um cara atrás. A gente esperou ele. E aí, o cara da frente, o carro da frente freou e a gente deu de cara nesse carro. A gente acabou voando, né? E foi para lados opostos. Meu esposo foi pro lado direito e eu fui pro lado esquerdo, que daí é onde veio um desastre. Que foi o lado do ônibus, aonde o ônibus acabou passando por cima da minha perna. E toda a lesão que eu vou contar pra vocês, tudo que houve de diagnóstico e tudo mais, foi do lado esquerdo, tá? Então tudo que aconteceu foi por conta dessa roda ter passado apenas pelo lado esquerdo, que ainda a gente não sabe o que aconteceu. De fato foi a mão de Deus, porque não tem explicação. Ali foi a dor mais terrível que eu já tive. O meu grito, só pra vocês terem uma ideia, eu gritei e foi tão automático que eu não precisei fazer força pra gritar.
simplesmente a dor me fez gritar por, sei lá, sem força nenhuma. E ali eu vi, na verdade, a minha vida passando diante dos meus olhos. Eu vi tudo que eu pensava, tudo que eu imaginava, tudo que eu vivi, tudo que eu iria viver. Juro, passou tudo pela minha cabeça. Uma fração de segundos. Eu só conseguia dizer o quanto eu amava Jesus e o quanto eu queria ver ele. E que ele podia, naquele momento, me levar pro céu, porque eu tava pronta. Eu sempre. Não sei se qualquer motoqueiro pensa assim, mas eu, como uma motoqueira que pensa na realidade, digamos assim, eu pensava que em qualquer momento, como um motoqueiro, podia sofrer um acidente. Porque assim, é muito. A moto, ela é muito imprevisível. Então, eu pensava que em qualquer momento a gente podia sofrer um acidente, sim. E aí, nesses momentos, eu imaginava que com certeza eu ia declarar meu amor por Jesus ali, porque seria um momento em que com certeza seria de maior dor. E ali eu só consegui imaginar que naquele momento que acontecesse, qualquer coisa que acontecesse comigo, eu ia clamar o nome de Jesus e ia dizer o quanto eu amava. E foi isso que eu fiz. Eu dizia para Jesus o quanto eu amava, o quanto eu queria ele, o quanto eu tava esperando ansiosamente para ver ele e abraçar ele. Aí o meu esposo veio. Nesse momento eu tava muito preocupada porque eu vi ele capotando ali, a moto caindo e tudo, mas eu tinha na minha cabeça um plim assim que falou: tá tudo bem com ele, não se preocupa, ele já vai vir. Uma fração de segundos assim, eu apaguei, eu desmaiei, morri, sei lá o que aconteceu comigo, mas eu fiquei branca, eu fiquei pálida e só que aí eu voltei, né? Eu voltei, vi as pessoas, vi aquela galera em volta de mim, tava meu primo até, que me encontrou ali, tava meu primo, meu sogro, meu marido. Quando eu olhei pro meu sogro, ele tava chorando. Aí ele já me bateu um desespero, porque como assim? O que que tá acontecendo? Por que que ele tá chorando? E aí, depois me contaram que eu tinha uma poça de sangue na minha perna, porque, né, o negócio passou por cima, né, gente? Se não tivesse sangue, seria meio esquisito. Mas aí tinha uma poça de sangue, mas ninguém sabia o que tinha acontecido, tava tudo tampado, não tinha nada exposto. E aí a gente tava esperando a ambulância, né? Ansiosamente eu estava esperando pela ambulância. O que eu tava preocupada ali, naquele momento, antes de ir pra ambulância, era a minha mãe. Porque eu tinha uma preocupação com ela de contarem alguma coisa ruim e ela ter um treco ali na hora, porque ela tem pressão alta. Então eu falei, amor, conta pra ela devagar, de um jeito calmo e tranquilo, pra que ela não se desesperasse. Ali eu tenho uma foto do. Porque o SAMU chega, eles cortam as nossas roupas pra ver se não tem nada exposto, né? Machucado e tal. E foi isso que eles fizeram, cortaram a minha calça. E tinha ali um rasgo enorme na minha coxa. Eu tenho foto disso, mas logicamente eu não vou mostrar. Mas eu tenho uma foto. E ver como é a gente por dentro é muito esquisito. Então, abriu a minha coxa por conta da pressão do ônibus. Quando a ambulância chegou, eles me levaram pra ambulância. Daí em diante da ambulância eu não lembro de mais nada. Eu não sei o que aconteceu. Porque eu apaguei, né? Eu desmaiei até lá. E nisso eu fui acordar só depois de uns dias, acho que uns 5 dias mais ou menos, eu acordei depois desse coma, né, coma induzido que eu tava. Nesse meio tempo em que eu apaguei, né, me levaram pro centro cirúrgico, né, às pressas, fizeram todas as cirurgias. Eu quebrei fêmur, quebrei bacia, tive lesão no rim, no pâncreas e tirei o meu baço. E tive lesão também no meu glúteo, né, no meu bumbum, na minha bunda. Seja lá o que vocês querem denominar. Tive uma lesão, lembrando que tudo foi na parte esquerda. Então, tudo que aconteceu foi na parte esquerda. E aí, por conta dessa pressão, né, gente? Imagina, um negócio pesado passa, eu tive uma lesão muito grande no glúteo. Então, com tudo isso, eu precisei colocar uma bolsinha de colostomia, né? Pra quem não sabe, é um desvio que eles fazem pro cocô, né? Pro número 2 sair pro outro desvio. Então, eles fazem um negocinho aqui na barriga, né? No abdômen, um buraquinho. E aí a gente faz o negócio numa bolsinha. É meio esquisito explicar isso. Mas tudo bem. Não estou acostumada ainda. Mas um dia. Porque também é temporário, né, gente? Não preciso explicar todo o detalhe e saber de tudo exatamente. Porque é temporário, tá bom? Então eu vou tirar um dia. Mas eu precisei, por conta dessa lesão e tal, eu precisei usar essa bolsinha. E depois de todas as cirurgias, eu fui pra UTI.
uma UTI só de mulheres, entubada. Eu fiquei 5 dias entubada, né? Sem poder me comunicar, sem poder falar com ninguém e tudo mais, sem saber o que de fato tinha acontecido. Mas aí eles tiraram a sedação, viram que eu tava tudo bem, tava tudo certo comigo. Porém, eu corria risco iminente de morte. Tava tudo bem naquela questão de sim, ela tá viva, mas a gente precisa ainda tomar muito cuidado e ficar atento a todos os detalhes, porque ainda pode ocorrer morte, pode ocorrer que ela venha a falecer a qualquer momento. Porque o meu quadro, ele tava gravíssimo, tinha muita coisa acontecendo. Era problema no rim, era problema no pâncreas, era problema em muitos lugares. Então, o risco mesmo de morrer era muito grande. E nisso tudo, eu também tive uma fístula, né? Um problema no pâncreas ali, onde eu tive que usar um dreno. Eu não tirei foto do dreno, mas eu posso colocar uma fotinha só pra vocês entenderem como é esse troço do dreno aí que colocam na barriga. Mas era pra ele sugar um líquido que tava saindo do meu pâncreas. Pra que esse líquido não acumulasse dentro da minha barriga e não tivesse uma hemorragia, um negócio grave, né? Então eu precisei colocar esse dreno. Spoiler, esse dreno foi a pior coisa que, tipo assim, de tudo ele foi uma das coisas que mais me incomodou até o fim da alta da UTI. Foi muito tenso. Que daí a gente já vai chegar lá. Então, nesse meio tempo, nesses 5 dias, eu não tive acompanhante, eu tive só visitas. Então, meu esposo, meu pai e minha mãe foram me visitar. Só me visitar, não ficaram comigo. Depois de 5 dias, lógico, eles me extubaram, me deixaram com sedação leve. Nesse momento, eu delirei bastante, né? Nesses momentos de sedação, porque eles tiram o tubo, mas você fica meio grog, fica uma coisa meio, o que tá acontecendo? Muitas pessoas me perguntam assim, você sabia o que tinha acontecido? Sim, eu sabia o que tinha acontecido. Eu acordei, né, quando me tiraram da sedação, eu sabia o que tinha acontecido, eu olhava em volta e eu pensava, não, tô no hospital, então o acidente foi real, eu sofri um acidente, tá, beleza, tô no hospital. Teve momentos assim que eu delirei muito, nessa coisa de sedação, né, que colocava um remédio e tal, eu delirei bastante, vi muita coisa, alucinei muito, e numa dessas alucinações eu acabei vomitando muito, porque eu fiquei muito nervosa, eu tive uma alucinação muito louca, que eu fiquei tão nervosa que eu acabei vomitando, e o vômito voltou pro meu pulmão, ou seja, eu precisei ficar entubada de novo. Então, mais uma vez entubada, quase morri de novo, porque se não fosse a minha mãe ali, ela conta que com certeza Deus acordou ela, porque ela tinha dormido, ela se culpou ainda, né? Ela se culpava muito porque ela tinha dormido, ela não queria dormir por causa de alguma coisa acontecer, e naquela hora ela cochilou. E Deus acordou ela porque ela não ia ouvir eu vomitando. E se ela não tivesse ali, as enfermeiras não iam me ver. Porque, gente, eu tava no boxe, né? Na sala que a gente chama de boxe, mas era uma sala, um quartinho. Tava no 9. Então vinha do. Tipo, era um corredor com várias casinhas assim. Eu tava no 9, eu tava no último. Ninguém ia me ver lá. Ninguém ia perceber que eu tava morrendo. E outra coisa, o negocinho que tem do aparelho pra poder coisar o negócio do batimento do coração não tava funcionando. Ou seja, se eu morresse, o negócio não ia fazer pi, entendeu? Então, foi a mão de Deus ali completamente. Deus me livrou mais uma vez da morte. O vômito, né, foi pro meu pulmão. E aí me entubaram de volta. Fiquei mais um tempinho entubada. Foi poucos dias, questão de um dia só. Tiraram de novo, né? Me estubaram. E eu lembro que por conta dessa intubação, né? Dessa última intubação que aconteceu por causa do vômito, eu fiquei sem comer e sem beber nada. Por conta de risco de ir pro pulmão de volta. Então eu fiquei sem comer e sem beber por mais ou menos uns 15, 20 dias. E eu só comia por um tubo que tinha no meu nariz. Eu tinha um tubo aonde vinha a alimentação pela sonda. E era só a minha única alimentação. Então eu tinha muita sede, muita, muita, muita sede. Vinha a acho que é fonolodióloga, né, que chama. Espero que eu esteja certa a palavra. Enfim, veio a fono. Sempre que vinha ela, eu ficava desesperada porque eu queria muito beber uma água, comer alguma coisa. Nem que fosse para comer, porque eu acho que daí disfarça. Mas aí ela liberava, sabe o que? Ela me liberava um algodão, um negócio, uma gaze com água pra me chupar.
Então eu chupava a água assim e não matava a sede, porque, né, infelizmente tinha risco de engolir ali alguma coisa a comida ou a água ia acabar se me afogando por conta de tudo que tinha acontecido. E aí, foram dias intermináveis no qual eu precisava de água e comida. E aí, depois de um tempão, uns 15, 20 dias depois, me liberaram a papinha, né, pra mim comer a sopinha. Tenho foto, vou deixar uma foto aqui conforme vai passando. E aí, eu consegui comer e foi uma maravilha. Aquilo, eu não podia tomar ainda água líquida. Eu tomava, infelizmente eu não tirei foto pra vocês verem, mas eu tomava uma gelatina, gente, era quase uma gelatina. Não tinha gosto de nada, era horrível, mas era o que tinha. E dava pra agradecer a Deus por causa daquilo, porque era a única coisa que tinha, mas era uma bênção. Mas pelo fato de eu conseguir comer aquela papinha, já conseguia fazer, tipo, meio que nutrir a falta da água, sabe? Mas ainda eu queria beber aquela água, aquela coquinha maravilhosa que eu esperava tanto por aquela coca. Eu bebi a coca, tá? Eu consegui beber a coca lá na UTI. Nós fizemos um trâmite, burlei o sistema, mas eu tomei. Esse tempo todo, em cada etapa que foi acontecendo as coisas, teve muita debilitação do bumbum, né? Do glúteo, gente. Foi muita debilitação. Por quê? Necrosou. A minha pele, infelizmente, necrosou ali. E aí teve que ficar tirando. Debridamento é o quê? Raspar. É tirar a pele. Então, quanto mais você tira, mais vai afundando. Imagina que o braço, você tem uma necrose aqui, você vai comendo, porque infelizmente é isso que a necrose faz. Ela come. A carne apodrece e ela vai comendo o que tem ali. E foi isso que aconteceu. O nosso maior medo, minha mãe conta que o maior medo era chegar assim no osso, chegar num extremo aonde eu precisasse fazer uma amputação. Chegou nesse extremo. Eu não vi, até hoje eu não vi como tava, mas foi uma questão de 100% Deus agindo ali. Porque imagina algo comendo você, a tua pele, e quase que chega a uma amputação. Os médicos não falavam isso, mas a nosso ver, gente, era muito louco, porque podia sim ter chegado a uma amputação né, da perna e tudo, mas pra glória de Deus isso não aconteceu. Não aconteceu porque eles fizeram a tempo. Então, a cada passo, eles iam fazendo debridações. Então, pense que eu ia pro centro cirúrgico muito frequente, era a cada 15 dias uma cirurgia. E assim, tudo acontecia ao mesmo tempo. Enquanto ia acontecendo o debridamento do glúteo, então era centro cirúrgico direto, ia acontecendo também o problema da fístula do pâncreas que tinha. Essa fístula era muito perigosa, porque assim, precisava aquele débito de água, né, aquele líquido que estava acontecendo, precisava cessar. Porque se não parasse, a gente precisava fazer alguma coisa, e essa coisa era um jejum total de 1 mês. Ou seja, gente, eu passei 20 dias sem beber e sem comer. E aí depois eu precisaria passar 30 dias sem comer e sem beber de novo. Passar por esse perrengue de volta, sabe? E aí era uma das coisas que eu precisaria passar se esse débito não diminuísse. E esse débito não diminuía. Esse líquido não parava de sair. Aquele dreno horrível que você não podia fazer nada, quase saindo assim. Uma hora precisou até de dar ponto de volta, ou seja, eu precisei ter uma anestesia e costurar o dreno de volta ali. E aí veio a parte em que eu precisei fazer um retalho do glúteo. O que é o retalho? Pra mim, essa foi a pior parte. A minha estética mudou, né? Que foi a parte de tirar o músculo da perna, e colocar no glúteo. Então você pensa, você tem um músculo lá da sua perna, né? Aqui, eu vou tirar uma foto pra vocês, vou colocar aqui no vídeo, de uma perna pra outra, pra vocês verem a diferença. Então pegou o músculo da perna esquerda e colocou no glúteo, pra que ficasse tudo certinho, pra que ficasse um formato legal e que futuramente, quem sabe, fazer uma plástica e ficar normal novamente. Esse período foi os dias mais difíceis que teve. Por conta desse retalho, eu precisei ficar de bruços, né, de barriga para baixo, 15 dias. Primeiro foram 7 dias, e aí eles viram que estava tudo certo, o retalho.
E aí precisou 7 dias de novo. Ao todo, 15 de barriga pra baixo, comendo papinha, tendo vômitos frequentemente. Que eu não sei o que estava acontecendo comigo, mas eu vomitava muito, muito, muito. E não era muito por conta da posição, mas acabou influenciando também. E foi nos últimos 7 dias em que eu completamente surtei naquele hospital. E tenho um orgulho, uma alegria por isso. Eu fui muito forte nesse tempo todo. Isso aconteceu, acho que com 2 meses de hospital. Eu não tinha surtado, né? Com a palavra mais fácil, eu não tinha surtado ainda. Mas foi naquele momento que, nos últimos 7 dias de bruço, eu surtei. A UTI toda ouviu, a galera toda veio pra cima de mim, porque eu nunca tinha chorado, nunca tinha falado nada. E já vou chegar nessa parte de não falar nada. E eu surtei. Eu falei, não aguento mais, eu chorava, eu berrava, eu falei, não aguento mais, eu não aguento mais, eu quero sair daqui, me tira daqui. E foi um surto muito louco que todo mundo ficou muito preocupado. Chamei meu marido, ele ficou comigo. E aí a psicóloga veio, conversou comigo, disse que eu precisava extravasar aquilo que estava dentro de mim, porque tava ali 2 meses no hospital e eu não tinha nenhuma reação. Esqueci de informar, gente, que eu fiquei sem falar. A minha voz, por conta do tubo da intubação, né, de respiração, minha voz acabou não saindo. Ou seja, eu fiquei com uma lesão na corda vocal esquerda. Então, eu não falava nada. Eu malemar sussurrava. Era horrível. Então, qualquer coisa que acontecia comigo, tava muita dor, não sei o que, eu não podia gritar pra ninguém. Conversar com a minha mãe, com meu esposo, conversar com alguém ali era muito complicado. Então foram assim por muitos dias. Eu vou deixar também um vídeo, mas vou deixar um curto vídeo aqui que eu tentei falar, que foi o primeiro dia que eu peguei o celular na mão. E fiz uma cirurgia de peito aberto e foram as costas abertas. Elas estavam lá me ajudando. Eu vou aí eu saí pra fora. Quando eu saí pra fora, eu fui de cadeira de rodas, porque eu não consigo andar. E aí o retalho deu tudo certo, graças a Deus. Pegou o retalho, ficou tudo bem. Me viraram de barriga pra cima de novo. E aí em questão ali da cicatriz, né, na perna e tudo, depois do retalho pegar, eu passei por um momento bem difícil que foi aceitar tudo aquilo que estava acontecendo com a minha perna, ou seja, olhar pra ela e falar assim, ela não vai ser mais a mesma. Porque, gente, ela tinha um corte, que eu vou mostrar pra vocês aqui, que o corte abriu. Ele tinha os pontos e eles abriram. Eles romperam esses pontos. Então eu conseguia ver por dentro da minha perna. E colocar um vácuo que era... Vou colocar a foto aqui também. Mas eu precisei colocar esse vácuo pra puxar o sangue, né? Pra puxar a excreção, pra poder fechar, pra poder ficar tudo bonitinho. Mas ali foi o baque de que não sou mais a mesma. Mudei. Voltei que me aceitar assim. Aí nesse meio tempo eu emagreci bastante. Tive uma perca muito grande de peso. Saí do hospital com 49 quilos. Entrei no hospital com 60 quilos. E saí com 49. E aí, gente, como eu tava naquela coisa de que, tipo, tava lúcida, ao mesmo tempo tava meio Leila da Cuca, tem umas coisas que eu perdi as informações, assim, tipo, não lembro, não anotei, tá? Então, algumas coisas ficam, como é que eu posso dizer, no vácuo, sabe? Mas aqui eu vou deixar, esse aqui é o meu prontuário, é um pouco do meu prontuário, né? São as datas do que eu fui fazendo e tem muita coisa, é tudo isso aqui. E eu vou deixar uma foto pra vocês, se eu ficar lendo aqui vai ser muito difícil, então eu vou colocar uma foto pra vocês aqui do ladinho. De cada coisa que foi feita nas datas. Tem as datas e as coisas que foram feitas. Eu fiquei muito tempo parada, então foram mais ou menos uns 3 meses e meio de UTI, ou seja, de cama completamente, quase não levantava. E aí o meu joelho, o que aconteceu? O meu joelho, ele calcificou. Pra quem não sabe o que é calcificar, ele meio que criou um cristal, meio que empedrou assim, um negócio meio... Ficou empedrado no meu joelho, então ele não dobrava. Até hoje eu não dobro meu joelho, então se for pra dobrar ali e tal, pra me derramar nos pés de Jesus, eu não consigo ainda. Mas lá na UTI eles tentaram reverter um pouco isso, forçaram pra poder desdobrar, mas daí não deu muito certo. Mas eu fazia as minhas fisioterapias direto
E aí, com o retalho tudo feito, né, com ali o bumbum tudo bonitinho agora, não precisava mais fazer muita coisa. Eu ainda ia bastante pro centro cirúrgico, porque precisava fazer algumas limpezas, algumas coisinhas aqui, os detalhes, né, que precisavam ser feitos ainda. Como isso feito, melhorou, né, muito, melhorou ali uns 50% de tudo que estava acontecendo, porque em vista do meu diagnóstico, de certa forma, o meu glúteo, né, ali aquela lesão toda que era muito grande, era o mais principal, era o mais importante, era o que estava mais prejudicando a minha saúde em si, sabe? Aí veio a questão da minha fístula, né, que aí foi o milagre de Deus completo. Diminuiu o débito da minha fístula, porém aumentou um pouquinho em questão do rim. O que aconteceu? Misturou um débito com urina, ou seja, ficou vindo um líquido amarelo e eles estranharam. Tipo, esse líquido amarelo não é pra vir aqui. Fizeram vários exames, eu fiz endoscopia, fui fazer a ressonância magnética, fiz tantos exames, tantas máquinas, e tira a sonda do nariz pra ir pro negócio e coloca a sonda pra comer de novo. Esse negócio de sonda foi um perrengue também. Viram que esse débito tava esquisito, era um débito que tava vindo do rim. E com esse novo problema no rim ali, né, com a secreção vindo do rim, eu precisava fazer um procedimento que se chama duplo J. Vou colocar aqui as informações para vocês, certinha, no termo técnico, para não falar besteira. E aí eu precisaria fazer esse procedimento. E esse procedimento, com tudo que estava acontecendo, com o problema do fêmur e tal, na questão da ortopedia, era muito difícil, porque eu realmente precisava fazer com a autorização da ortopedia. E me dava medo isso, porque se eles autorizassem, eu precisaria fazer, né? Na minha cabeça estava mais ou menos assim. Foi no dia em que Deus foi extremamente extraordinário, que no dia que eu fui fazer uma tomografia com contraste para ver se o débito tinha diminuído, esse exame demorou e eu fiquei mexendo lá no exame, deu um monte de problema, eu acabei mexendo demais, me tiravam de uma maca, me mexeram para outra, e aí quando eu voltei pro quarto, o dreno acabou saindo e eu me desesperei por completo. Para colocar esse dreno, provavelmente eu precisaria passar por uma outra cirurgia, seria bem chato, provavelmente bem dolorido, tudo de novo. Eu entrei em pânico, eu falei, cara, saiu o dreno, e agora? E aí, aconteceu que o médico veio, ele veio e falou assim, olha, eu dei uma olhada na tua tomografia com contraste, e o débito simplesmente sumiu. O débito simplesmente acabou. Não tinha mais nada ali, não tinha mais líquido, a fístula tinha curado, não tinha mais nada. E o dreno tinha saído antes do cara vir me falar isso. Ou seja, lindo. Deus foi extremamente detalhista em tudo, em todos os detalhes, ele foi maravilhoso. Um detalhe, dreno, gente, se tira puxando. Quando eu tirei o músculo da perna, tinha vários drenos ali pra drenar o sangue, né? E aí, quando a moça veio pra tirar esses drenos, ela puxou. De dentro da minha carne, ela puxou esse dreno. Imagina tirando daqui da costela, gente. Eu fico imaginando como seria. E ele saiu sozinho. Então, assim, Deus me poupou de uma dor que eu não queria, que eu tava muito preocupada. E essa fístula simplesmente curou. Mais uma coisa que Deus fez ali, naquele momento. E aí também passei o aniversário, né, gente? Dia 20 de outubro era o meu aniversário. Então, eu passei meu aniversário no hospital, na UTI. Eu tive uma festinha ali, eu tive umas pessoas comigo, vários presentes, tinham os enfermeiros, os técnicos, teve até balão. Minha irmã tava lá comigo, criança, né, não pode entrar no UTI, mas me liberaram umas 2 vezes pra me ver ela. No meu aniversário, mesma coisa. Foi extremamente maravilhoso, foi muito bom passar mais um dia de vida ali, né, mais um ano de vida que Deus permitiu. Mesmo passando pelaquela dificuldade, Deus me permitiu que eu estivesse ali, fazendo mais um aniversário. E aí eu também, gente, depois de tudo isso que passou, eu tive um estalo que eu também passei na UTI, mais um ano de relacionamento com meu esposo. Eu fiz 8 anos de relacionamento lá na UTI também, que foi dia 27 de agosto. Meu acidente foi dia 18. Dia 27 eu tava lelé, já não tava nem mais. Eu tava nas nuvens, tava delirando, pensando em outra coisa. E aí, gente, tem os detalhes, né? Tem os pequenos detalhes durante todo o meu internamento, que eu usei um catéter
aqui no pescoço. A gente chamava de pique. E eu também usei a central, né? Que era também um caninho que vinha daqui da jugular até o coração. A única diferença do pique, que a gente chamava, né, pique, com o acesso central, era a questão de que um não ia até o coração e o outro ia até o coração. Fiquei com essa pique 2 meses, mais ou menos. Eu precisei tirar e eu precisei colocar o central, que foi numa cirurgia que eu fiz. Inclusive, nessa cirurgia, eu voltei entubada. Eu voltei com um acesso na arterial pra pressão. Gente, naquele dia eu voltei doidinha, assim, com várias coisas. Central, acesso aqui, entubada, foi muito louco. Mas esse dia colocaram uma central no centro cirúrgico. Gente, fizeram uma lambança. Cortaram meu cabelo, foi extremamente horrível. Mas colocaram essa central. Eu acho que por ter sido lá no centro cirúrgico, né, meio esquisito, eu acabei pegando uma infecção, uma bactéria, que essa bactéria é extremamente perigosa. Por quê? Porque a central, gente, ela vai, como eu disse, aqui do pescoço até o coração. E se essa bactéria ir pro coração, seria mais um BO, né? Seria mais um problema. Então, o que houve, o que rolou aí, o que aconteceu, né? Eu ia de alta, gente. Mas aí eu precisei ficar mais 15 dias no hospital, mais 15 dias na UTI, por conta dessa bactéria. Eu precisei ficar usando um antibiótico lá por 15 dias até essa bactéria, por fim, sair, acabar. E foram também, esses 15 dias foram bem frustrantes, porque, poxa, se não fosse essa central, se não fosse essa bactéria, provavelmente eu já teria ido embora, já teria picado a mula, né? E algumas informações também, alguns detalhes, né? Eu tirava sangue todos os dias. Gente, sangue na arterial, se alguém não tirou, você não vai ter como fugir, né, filha? Mas você vai ter que tirar. Mas é horrível. Você tira daqui, que é a arterial, né? Que você tem que pegar aqui do pulso. Hoje eu tenho uma sequela nesse dedo, que ele é formigado. Ele é horrível, ele tem formigamento por conta de um choque que eu tive e foi pro dedão. Eu tive que também que, depois de tudo, né, que aconteceu, todo o retalho, de todos os debridamentos, de todos os, digamos assim, os problemas resolvidos, eu precisei ficar de pé, né, para estimular, para ajudar as cicatrizes, para ajudar o meu corpo também, porque eu não conseguia ficar de pé sozinha. Eu vou colocar uma foto aqui também para vocês. Eu na prancha, que é uma prancha que é elétrica, assim, que você levanta, a pessoa fica paradinha levantada. Eu fui várias vezes passear lá no Jardim, no Trabalhador, né, aqui de Curitiba. No Hospital do Trabalhador tem uma vista muito bonita ali do pátio, árvores para tudo quanto é lado, eu amo a natureza. Então, às vezes a gente ia lá passear de cadeira de rodas. Eu andava também. Hoje eu não ando mais de muleta. No começo, quando eu voltei pra casa, eu andava de muleta, de andador, de cadeira de rodas. Então, visto de tudo que eu passei, hoje eu ando sem muleta nenhuma. Aí no final da minha estadia, né, na UTI, eu tive uma trombose jugular direita. Aí eu precisei também ficar tomando anticoagulante, porque quando você fica muito tempo parado, normalmente é perigoso dar, acho que trombose das pernas, né, uma coisa assim. Mas aí acabou que por conta da central ali que estavam fazendo no meu pescoço, acabou que deu uma trombose jugular. E aí no final do meu internamento ali na UTI foi muito radical. Várias coisas aconteceram, como a questão da fístula, teve essa questão da bactéria, teve a questão de precisar ir para o reabilitação, porque a minha expectativa era sair da UTI e ir direto para casa. Só que eu fui pro reabilitação, que era um hospital lá no Cabral, aonde você precisa se reabilitar para poder ir embora. Então eu fiquei bem frustrada porque eu queria ir embora logo, gente. Era dezembro já. Eu lembro que eu fui pro reabilitação, acho que no comecinho de dezembro. E aí eu fiquei lá um dia na UTI, eu fui um dia pra UTI. E nos outros dias, acho que foram 5 dias mais ou menos, no quarto. Eu fui pra enfermaria. Lá foi muito libertador porque tinha uma janela maravilhosa, tinha uma janela bem grande onde eu vi os prédios. Eu tinha uma rotina diferente lá,
que eu podia ficar sozinha só num quarto, né, ter a minha privacidade, dormir um pouco melhor, sem muito barulho. Já não tinha já mais a minha sonda no nariz, podia comer normal, comer tudo que eu quisesse. Foi bem libertador ir pra enfermaria, por mais que eu não quisesse ir para outro hospital, queria ir para casa logo. Mas lá foi um momento muito gostoso, foi um momento bem para me distrair mesmo, para ver algumas coisas de outro modo também. Tinha uma coisa que eu pedia muito para Deus, implorava para ele, que era a questão de ir embora para ter o Natal e o final do ano com a minha família. E mais uma vez, Deus foi maravilhoso, que ele mais uma vez me deixou realizar coisas, me deixou viver, me deixou não passar por dores. E dessa vez também ele me deixou passar o Natal com a minha família, o Ano Novo com a minha família. Então eu fiquei só o comecinho de dezembro no hospital e já logo tive alta. E por conta de eu ir por reabilitação, me bateu o desespero por conta disso. Porque eu ficava muito apreensiva, eu ficava com medo pela questão de quando que eu vou embora? Será que lá no outro hospital vão me liberar logo? Será que eles vão me prender lá por muito tempo? E graças a Deus isso não aconteceu. Eu saí logo do hospital. Foram só 5 dias lá, uma semana mais ou menos. Depois me liberaram. Passei por muita coisa, mas eu cheguei em casa e uma das coisas que eu queria ver, uma das coisas que eu queria ter comigo naquele momento era a minha filha do meu coração, minha cachorra, a Nina. E eu tava com muita saudade dela, então chegar em casa, ver a minha casinha, ver ela, ver minha família foi muito gostoso. Porque passar 4 meses na UTI não é fácil. Você vê que o lugar onde você tá não é seu, as pessoas que estão com você não é sua família, o quarto onde você fica não é o seu quarto, ali não é a sua casa. E passar 4 meses aonde não é o seu lar é muito difícil. Então ver tudo aquilo, toda aquela rotina passando diante dos meus olhos, todos os dias sendo a mesma coisa, foi muito difícil. Mas Deus me deu força em cada momento. E eu vou dizer assim, que Deus deu força, mas ele ficou em silêncio. Ele agiu de todas as formas. Deus agiu de todas as maneiras, nos simples detalhes, em tudo que aconteceu, Deus estava lá, mas ele ficou em todo tempo silencioso. Ele ficou invisível, como alguém que sempre se comunicava com Deus, sempre via Deus em qualquer coisa, assim, qualquer sabe, mero detalhe, algo simples, eu via Deus em tudo. E ali naquela UTI, por 4 meses, eu não ver Deus, sabe? Eu, obviamente, tinha Deus em tudo. Deus é tudo. Deus está em tudo. Mas, de fato, não sentir, não ver, não ouvir, me deixava apreensiva, me deixava nervosa. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia, confiava com todas as minhas forças que era tudo certo. E deu tudo certo. Eu quero muito impactar muitas vidas, não pelo meu nome, mas pelo nome de Jesus, pelo sangue que ele derramou por cada um de nós. E através do meu testemunho, através da minha vida, eu quero testemunhar o quão maravilhoso e quão lindo Deus é. E que, por mais que não seja um acidente, por mais que você não tenha passado meses na UTI, mas um problema que você está passando, que você não ouve, não vê e não sente Deus, Deus está lá em cada detalhe, sabe? Quando tem muita gente que passa por problemas emocionais e não físicos. Eu passei por problemas emocionais e também físicos, né? Passei por coisas que me machucaram fisicamente. Passei também por coisas que me machucaram emocionalmente. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui para dizer o quão maravilhoso Deus é. Então acredite, confie e pregue a palavra de Deus. E fale daquilo que você viveu, que você está vivendo com Cristo. Sabe? Declare a palavra dele, declare o nome de Jesus. E eu sou um milagre, eu sou um testemunho. Deus me livrou de muita coisa, Deus me livrou da morte. Me trouxe a vida, me trouxe a paz. Por mais que o silêncio seja algo assustador, mas é algo que nos ensina, é algo que de uma forma silenciosa, é uma forma que fala com a gente. Então, o silêncio não é algo ruim, por mais que seja assustador, o silêncio é uma aprendizagem. O silêncio vai nos ensinar muita coisa, vai nos fortalecer. E por mais que, como eu disse, por mais que seja um pouco difícil de aceitar, ele vai te trazer paz.
Com o Espírito Santo, o silêncio ele te traz paz. Então, essa sou eu, essa é a minha história. Eu sou a Brenda, menina de Jesus. Deus me faz lembrar de quem eu sou. Assim como João é o discípulo amado de Jesus, eu sou a menina de Jesus. Então, Deus me faz lembrar disso todo dia. E eu lembro. Por isso, eu lembro quem eu sou em Cristo. O que Deus fez em mim. O grande testemunho que eu sou e o grande milagre que Ele me deu, que é a vida. Então é isso, gente. Esse é o meu testemunho, essa é a minha história. Hoje, graças a Deus, eu tô aqui. Tô com meu cabelo curtinho. É uma coisa muito. Eu gosto de falar sobre isso, tá, gente? É simples, mas é algo do meu coração. Que eu falava assim pra Deus que eu queria cortar meu cabelo, né? Antes do meu acidente, bem antes do meu acidente. Eu queria cortar meu cabelo curtinho, do jeito que ele tá agora. Só que eu nunca tive coragem, porque meu cabelo tava bem grandão, ele era cheio e tal. Era lindo, mas eu queria cortar, só que eu não tinha coragem por conta disso. E aí o acidente me deu essa oportunidade. Tem coisas, lógico, são simples e inexplicáveis, mas vão ter coisas, gente, que pra algo acontecer, você vai ter que passar por outras coisas, por outros momentos. Sabe? É só um corte de cabelo? É só um corte de cabelo. Mas pra mim é muito mais do que isso. Sabe? Isso tudo que aconteceu, ele me deu a oportunidade pra mim ter um corte no qual eu queria há muito tempo. E ficou muito bonito, né? Confesso eu. Assim, modéstia à parte, ficou bonito. E é uma das coisas simples que leva pro meu coração. E eu tô bem hoje, eu tô ganhando peso agora, que era uma coisa muito difícil de acontecer. Eu tô andando sem muleta, tô andando sem nenhum apoio, assim. Tô mancando, mas eu vou testemunhar ainda, em nome de Jesus, que eu vou andar sem mancar, eu vou correr, eu vou jogar bola, eu vou jogar vôlei, eu vou fazer tudo que eu fazia antes, eu vou pular, eu vou dobrar o meu joelho e quando eu dobrar eu vou me prostrar diante de Deus, vou agradecer por cada detalhe. Eu tô maravilhosamente bem. Tem coisas que, lógico, passei por muita luta contra a minha cabeça, contra minhas emoções, contra a minha tristeza. Eu quase entrei numa depressão. Tem uma música que diz que a morte bateu na minha porta e eu disse não, porque um homem já tinha entrado na minha casa, que era Jesus Cristo. Então, a morte não pode me vencer. A morte não pode chegar em mim e dizer que me venceu, que vai me consumir, porque não, que o homem que deu a minha vida, que é a minha vida, que é a fonte da vida, que morreu por mim, já entrou e já disse sim pra mim. Então eu passei por esses momentos, mas não me rendi, não me prostrei diante da depressão, da tristeza. E eu vou dar um testemunho sobre isso mais pra frente, assim, sobre essa coisa da emoção, da tristeza, da depressão e tal, em outro vídeo. Mas posso dizer que eu venci e em nome de Deus eu vou continuar vencendo. E é isso, gente. Esse é o meu testemunho. Essa é a minha história. Essa sou eu, a menina de Jesus. E posso dizer que venci a morte. Que lá naquele dia, naquela estrada, Deus pegou na minha mão e disse: hoje você não vai morrer, porque eu vou te dar um belo testemunho, você vai pregar às nações o que eu fiz na sua vida. Então, é isso, gente. Um beijo. E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, coloquem aqui nos comentários. Vou fazer agora de youtuber. Deem o seu joinha, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse testemunho. E peço perdão no fundo do meu coração, gente, eu anotei tudo. Só que assim, é muito difícil de lembrar de tudo, porque foram quatro meses de UTI, foram 4 meses de hospital e tem coisas que somem na minha cabeça. Mas foram essas coisas que eu lembrei, foram essas coisas que eu anotei. E se eu estiver esquecendo de alguma coisa, eu vou colocar lá no meu Instagram e peço que vocês me sigam lá no Instagram, que é a Brenda Menina de Jesus, o meu arroba. Lá eu vou postando várias coisas dos meus dias, vou falando uns detalhes, uns pequenos detalhes lá no hospital também, contando do meu dia a dia, da minha rotina. E é isso. Um beijo, gente. Fica com Deus.